Não vou dar a ele outra xícara. Esse cara acabou de fazer 21 anos, cerca de um ano mais jovem que eu, 22, tem frequentado a estação de gasolina onde trabalho. No início, ele vinha com a namorada e as coisas estavam bem, até que começaram a pedir coisas. Um refrigerante aqui, uma rosquinha ali. Eles viviam nas ruas, mas pareciam ser jovens decentes, então usei meu próprio dinheiro e dei a eles algo de graça. Avisei que eu pagaria por isso e que era algo único. Eles concordaram, e seguimos em frente. Com o tempo continuaram aparecendo. Gostavam de conversar, então quando estava calmo, ficavam por perto. No início estava tudo bem, tinham cupons de alimentação e compravam lanches. Mas após uma semana ou algo assim, começaram a pedir coisas novamente. Tive que começar a dizer não, o que parecia ser aceito. Informei que se guardassem as xícaras que comprassem, ou as que eu desse a eles, o refil seria mais barato e eu teria mais probabilidade de deixá-los reabastecer sem custo. Isso foi durante o verão ou outono, quando estava muito mais quente lá fora. Algumas semanas se passaram, e enquanto isso aprendi mais sobre esse casal. Não entrarei em detalhes, pois são assuntos deles, mas por razões pessoais, decidiram se separar, e a namorada voltou para a cidade natal. Isso fez com que o rapaz frequentasse ainda mais minha loja, me contando praticamente tudo sobre o relacionamento, sobre si mesmo e como sua vida estava indo. Lidei com isso no início. Ouvi, ofereci conselhos. Tento ser um bom ouvinte para meus clientes. Algumas pessoas que entram na minha loja não têm interação alguma com os outros fora desses momentos. Levo isso em consideração e tento fazê-los se sentirem bem-vindos. Enfim, ele começou a ficar por perto por tempo demais. Estou falando de horas. Entrando e saindo. Interagindo com meus clientes, educadamente não rude, mas ainda era estranho para muitos ter um cara aleatório apenas parado lá observando. Ele comprava algo de vez em quando. Pedia algo de vez em quando. Comecei a inventar desculpas naquela época. Disse a ele que tinha recebido advertências por clientes ficarem sem comprar nada. Isso funcionou por um curto período. Ele fazia questão de comprar coisas e depois ficava por pouco tempo. Depois de um tempo ele continuava entrando, falando e reclamando de suas circunstâncias. Percebi que quando dava conselhos que ele não queria ouvir, ele mudava de assunto e saía rapidamente. Comecei a usar isso a meu favor e a ser mais firme com ele. Parei de dar xícaras a ele e disse que gostava do pouco tempo livre que tinha quando ninguém estava aqui. Falei que sentia que não podia aproveitar meu tempo com ele aqui durante a maior parte do meu turno, e que era muito difícil fazer uma pausa trabalhando sozinho. Deixei claro que não era pessoal e que ele precisava reduzir seu tempo aqui. Ele costumava entrar em diatribes sobre não ter trabalho, dinheiro, comida, etc. Então, hoje, quando lembrei a ele que era domingo e que gostaria de ter um tempo para mim, para limpar ou apenas relaxar, ele mencionou o fato de que, em todo lugar que vou, sinto que as pessoas apenas me mandam embora, mas não me importo e irei, entendo. Disse a ele novamente que não era pessoal e que já havia mencionado que domingo era o único dia tranquilo que eu tinha durante a semana. Ele estava prestes a dizer algo quando um cliente entrou, então ele saiu. O observei sair, e ao sair, ele jogou fora a última xícara que dei a ele. Novamente. Bem na minha frente. Cara com olhar de triunfo, mão no rosto. Agora, como disse antes, aguentei ele por bons meses. Ajudei-o de vez em quando com um lanche ou uma bebida. Deixei-o ficar por perto e desabafar. Ele não tem motivação para arrumar um emprego. Reclama constantemente de não conseguir um, mas 3 pessoas diferentes ofereceram ajuda para conseguir uma posição onde trabalham, e ele as recusou. Ele me contou abertamente sobre seus hábitos de pedir dinheiro e como sente que é mais fácil neste ponto. E o dinheiro que recebe disso vai para a maconha da qual gosta de se gabar. Resumindo, se der um biscoito a um rato, ele vai pedir um copo de leite. Não dê um biscoito ao rato. Não vale a pena. Entrada proibida biscoito. Natal com mãe escolhendo presente. Ela faz um pedido de $250 comigo para retirada no mesmo dia. Fica brava porque não aceito histórias tristes em vez de dinheiro. Desculpe, é um pouco longo, resumo no final. Nos últimos anos, tenho feito meias de Natal pré-preenchidas, cestas de Páscoa, sacolas de surpresa, etc. E vendo no Marketplace em 3 tamanhos. Mini por $15, padrão por $25 e tamanho mega por $50, incluindo um presente adicional embrulhado. Faço um lucro decente e a maioria das pessoas aprecia pular as compras, especialmente pessoas solteiras que de outra forma não teriam uma surpresa na meia. Uma mulher me envia uma mensagem no dia 23 para 6 meias mega. Passei mais de 1 hora obtendo detalhes para personalizar e muito mais tempo montando tudo.
Ela pediu um desconto, o que é normal para um grande pedido, e concordamos em $250. Avisei que estavam prontas, reafirmei o preço e planejamos nos encontrar. Também preparei uma meia mini gratuita, já que ela disse que provavelmente não teria uma. Nos encontramos e quase imediatamente ela diz: espero que você tenha muito espírito de Natal porque minha família e eu realmente precisamos. Eu vendo no Marketplace o tempo todo, sei o que está por vir, e tenho certeza de que você também sabe. Ela nunca planejou me pagar e achou que se eu já tivesse feito todo o trabalho e soubesse que eles precisavam eu daria de graça. Ela calculou extremamente errado. Coloquei as meias de volta no porta-malas e fui embora. Mal tinha chegado em casa quando meu telefone começou a apitar sem parar. Ela me enviou fotos dos filhos, vídeos deles chorando. Quando ela disse que arruinei o Natal cara com olhos virando, fotos do marcador de combustível no i, uma geladeira quase vazia, capturas de tela do saldo bancário dela e mais de 30 mensagens exigindo que eu faça a coisa certa e pare de arruinar o Natal, para os filhos dela. Ela teve a ousadia de reclamar que eu não dei a ela a meia mini, já que eu já havia planejado dar de graça. Engraçado é que ela veio de mais longe do que eu e não trouxe os filhos consigo, o que significa que ela já tinha os vídeos no celular. Eu a bloqueei depois de enviar uma mensagem. Ei, eu não teria me importado de presentear seus filhos se sua necessidade fosse genuína. Se você tivesse perguntado em vez de tentar me manipular. Você mesma arruinou o Natal para seus filhos se acha que a única coisa que importa são os presentes. Seus filhos merecem algo melhor, mas cabe a você fornecer. Gentilmente vá se enfiar no seu próprio traseiro. Na manhã de Natal, minhas emoções me dominaram, pensando se as crianças realmente ficariam sem, e usei uma conta alternativa para verificar o Facebook dela. Montes de presentes, uma festa gratuita, uma grande quantidade de cartões presente, mal dava para ver a árvore dela. E é claro, reclamações sobre todas as instituições de caridade que forneceram o mínimo para seus filhos. Rolando pelo Marketplace esta manhã, a encontrei vendendo uma tonelada de brinquedos novos e roupas de criança naturalmente. Deveria ter tirado capturas de tela, mas estava irritada e deletei todas as mensagens imediatamente e a bloqueei. Eu odeio como as festas se tornaram um imã para pessoas assim, procurando explorar qualquer pessoa ou qualquer coisa que possam. Resumo: mãe escolhendo presenteira faz um pedido grande por um preço acordado e exige que seja de graça, porque ela e sua pobre família merecem. Fica chateada quando é mandada embora. Ex não segue a regra do divórcio que ela mesma escreveu. Minha ex, 38 anos, mãe dos meus filhos, realmente queria o direito de primeira recusa no acordo de divórcio para que ela pudesse ter mais tempo com as crianças se eu, 39 anos, não pudesse cuidar delas. O que é razoável. Mas ela também queria especificar que apenas avós, tios e tias poderiam cuidar das crianças se ela renunciasse ao direito de primeira recusa. Ela não admitiria, mas meu advogado suspeitava que a razão pela qual ela queria permitir apenas essas pessoas específicas era excluir qualquer parceiro romântico meu de ser babá. Os pais das crianças sempre teriam prioridade, no entanto, não havia motivo válido para essa parte, e sinceramente, um parceiro de longo prazo provavelmente seria um cuidador melhor do que minha família, que está a horas de distância e alguns deles não são os mais confiáveis. Eu concordei com isso no acordo final sob a condição de que eu tenha uma data compensatória sempre que ela usar o direito de primeira recusa, para evitar dar a ela o incentivo de simplesmente recusar qualquer troca de datas. Então, avançamos para este fim de semana, e pergunto se ela quer as crianças sob o direito de primeira recusa, e ela diz que sim, mas que ela não me dará uma noite compensatória. Como o direito de primeira recusa requer uma compensação, eu digo a ela que isso conta como rejeição do direito de primeira recusa. Ela fica brava e diz que eu deveria dar a ela as crianças de qualquer maneira. Então, eu digo que preciso seguir a exata redação do acordo de divórcio, e diz que apenas avós e tios e tias podem cuidar das crianças, ela não incluiu pais lá. Então eu nem mesmo sou legalmente autorizado a deixá-la cuidar das crianças se ela não seguir o acordo de direito de primeira recusa. Foi gratificante usar essa regra estúpida que ela criou contra sua tentativa de quebrar o acordo. Ela ficou brava, mas concordou finalmente com uma noite compensatória no final, que é como deveria ter sido desde o início. Edição: acho que vale a pena acrescentar que acredito que o resultado final aqui foi o melhor para as crianças, que é o objetivo.
Manter os dias de convivência 50-50 permite que as crianças continuem vendo cada pai o máximo possível, e elas querem ver ambos os pais o máximo possível. Isso promove a igualdade parental de todos os pontos de vista. Ela geralmente é uma boa mãe para as crianças. Eu sou um bom pai, sem preocupações reais aí. Mas ela está disposta a tentar quebrar o acordo de divórcio para poder passar mais tempo com as crianças, tirando o tempo que eu deveria poder passar com elas, e isso não é justo para as crianças nem para mim. E estou feliz por tê-la impedido de fazer isso. Quer os arquivos em um USB? Ok. Primeiro post aqui, então peço desculpas por qualquer erro. Esta não é minha história, mas sim de um parente. Ela é professora, e era o final de um semestre, então ela precisava entregar alguns relatórios ao chefe de departamento. Por algum motivo, o cara do departamento, vamos chamá-lo de H, queria que os relatórios fossem entregues por meio de um USB em sua mesa. Razões de segurança, ele disse. Bem, ela usava um MacBook para o trabalho, e ele não tem portas USB, então é realmente inconveniente para ela transferir arquivos via USB. Mesmo assim, H insistiu para que ela trouxesse um USB contendo os arquivos e relatórios relevantes para seu escritório. Então, ela levou seu MacBook e um USB para o escritório dele. Ela mostrou a ele a falta de portas USB em seu dispositivo. Seria mais fácil se eu apenas te enviasse os arquivos por e-mail, já que não posso conectar um USB ao meu laptop, ela disse a ele. No entanto, H ainda insistia. Enviar arquivos por e-mail não é seguro o suficiente. Você não pode encontrar uma maneira de colocar seus arquivos no USB? Cena de conformidade maliciosa. Ok, deixe-me usar seu computador, H. Ele emprestou seu dispositivo, que possui portas USB. Ela enviou o arquivo por e-mail para ele, baixou o arquivo em seu dispositivo, conectou seu USB e colocou o arquivo em seu USB. Aqui está o seu USB com o relatório, senhor, ela disse depois de trabalhar em silêncio por um tempo. Por que tentar explicar quando ele se recusava a ouvir e você pode apenas provar seu ponto com ação, não é mesmo? H pegou o USB, conectou-o ao seu computador e então percebeu para que ela tinha pegado emprestado seu computador. Você poderia muito bem me enviar o arquivo, por que passar por esse caminho? Ele perguntou a ela, para o que ela respondeu, perfeitamente séria, você me disse para colocar meus relatórios no USB. Então eu fiz. Enfim, após esse incidente, outra professora, que tinha um nome semelhante ao da minha parente e H sempre confundia as duas professoras, entregou seus relatórios, e a pobre senhora ouviu um sermão sobre como usar corretamente um USB para transferir arquivos, blá blá blá. H ficou chateado, mas não podia dizer nada porque, bem, ela estava apenas seguindo suas instruções emoticon sorrindo. Ela conhece meu chefe. Tenho curtido essas postagens por alguns meses agora e finalmente decidi me juntar e compartilhar algumas das minhas próprias experiências. E tenho algumas histórias. Sou um cara mais velho, então, bem, e vou começar com uma história, espero, breve. Como eu disse, sou novo nisso, então não me critiquem muito. Elenco, M igual eu, K igual Karen, 1 igual dono gerente. O ano, 1972, eu tinha 14 anos indo para 15. Um amigo, que tinha 16 anos e um Camaro conversível de 1968, fui a um cinema drive-in para assistir a alguns filmes de ficção científica antigos B. Com o teto abaixado, é claro. No meio da segunda sessão, eu queria alguns lanches. Meu amigo me disse o que queria, então fui em direção ao snack bar. Cerca de metade do caminho, passei por um carro com um homem e uma mulher dentro. Ao passar pela mulher, K, com uma voz nasal, diz, ei, garoto, aqui. Eu soube imediatamente que ela estava falando comigo. Ela se inclinou para fora da janela e disse, me traga 2 baldes grandes de pipoca, 2 grandes Coca-Colas e uma caixa de Milk Duds. Muitas luas atrás, então, não consigo lembrar exatamente o que ela queria. Eu a olhei, observando seu penteado bagunçado estilo colmeia, e continuei a andar. Mantive a cabeça baixa e tentei ignorá-la enquanto ela imediatamente ativava o modo completo Karen e começava a gritar comigo.
Ouvi o homem dizer, cá, não. Mas, seus gritos abafaram o que ele estava tentando dizer. Então, ouvi uma porta de carro bater, e no instante seguinte, senti garras no meu braço perto do cotovelo enquanto ela me agarrou e me puxou, gritando que conhecia meu chefe. Eu puxei meu braço para longe dela e disse para ela pegar as coisas dela. Então, me virei e comecei a andar novamente, apenas um pouco mais rápido. Foi quando senti algo me atingir nas costas, quase me derrubando. Ela pegou uma garrafa de cerveja vazia e me jogou. Ela começou a se aproximar de novo, dizendo que queria falar com meu chefe e que conseguiria me demitir. Ela não parava de falar e me seguiu até o snack bar, ainda gritando comigo. Ao entrarmos, ela passou por mim e exigiu falar com meu chefe apontando o dedo para mim. A senhora por trás do balcão para quem ela fez sua demanda aconteceu de ser a On. On olhou para mim, depois para cá, e disse, e senhora, ele não trabalha aqui. Cá, o quê? Isso foi meu sinal para contar o que aconteceu. Enquanto eu falava, um cara entrou, ouviu por um minuto e disse que havia visto tudo quando passamos pelo carro dele e tudo que eu disse era verdade. On foi até uma porta para a sala dos fundos onde estava o projetor, falou baixinho e um cara muito grande saiu. On então disse a K que ela deveria voltar para o carro e ir embora. K começou a protestar, mas se calou quando o grandalhão saiu de trás do balcão e ficou sobre ela. Ele a seguiu até o carro, e eles foram embora. A propósito, On nunca tinha visto K antes ou desde então. Um mês depois, consegui um emprego nesse mesmo drive-in. Mãe intitulada tenta se apossar do meu casamento, recebe uma lição de realidade. M. Isso é sobre o meu próprio casamento e como uma mãe intitulada, quase o transformou em seu circo pessoal. Para um pouco de contexto, meu noivo, agora marido, e eu planejamos nosso casamento por mais de um ano. Queríamos algo pequeno, mas elegante, com familiares e amigos próximos. A família do meu marido é bastante simples, exceto por sua tia, conhecida por seu comportamento exagerado e senso de entitlemento. Tudo estava correndo bem até a semana antes do casamento. Ligou e exigiu que incluíssemos sua filha de 6 anos, prima do meu marido, como dama de honra. Já tínhamos 2 damas de honra, minhas sobrinhas, que estavam emocionadas com isso. Eu recusei educadamente, explicando que os arranjos já estavam feitos. Não aceitou isso bem. Ela começou uma diatribe sobre como sua filha estava sendo excluída injustamente e como estávamos arruinando a autoestima da criança. Tentei ficar calma, mas ela era incansável. Eu pensei que isso era o fim, mas, como eu estava errada. No dia do nosso casamento, apareceu com sua filha vestida com um vestido de dama de honra branco e frufru. Ela marchou até mim, exigindo que sua filha fosse incluída na cerimônia. Fiquei boquiaberta. Meu marido e eu, junto com nossa organizadora de casamentos, tentamos argumentar com ela, mas ela causou um enorme escândalo, dizendo coisas como você pode ser tão egoísta no dia do seu casamento, e você está destruindo o sonho de uma menininha. Minha sogra, geralmente quieta, já tinha tido bastante. Ela interveio e disse de forma inequívoca que este era o nosso dia, não o dela ou de sua filha. Ela disse que se não pudesse respeitar nossos desejos, elas teriam que sair. Ficou chocada. Tentou argumentar, mas outros membros da família, igualmente cansados de suas artimanhas, apoiaram a posição da minha sogra. Percebendo que estava em minoria, saiu irritada, com sua filha a reboque. O restante do casamento ocorreu sem problemas, e todos se divertiram muito. Ouvimos dizer pelos corredores quem reclamou sobre nós para quem quisesse ouvir, mas a maioria da família conhecia sua história e não levou a sério. Sou grata pelos meus incríveis sogros que nos apoiaram, aumentando ainda mais minha confiança no sucesso do nosso casamento. Resumo: mãe intitulada tenta forçar sua filha como uma dama de honra não convidada em nosso casamento, causa um escândalo e é rejeitada pela minha incrível sogra. Pegá-los muda você. Tudo que se segue é uma reflexão sobre como ser traído muda permanentemente a maneira como seu cérebro funciona. Antes do meu primeiro dia de descoberta da traição, eu era uma pessoa muito confiante. Agora, 18 anos depois, eu não me descreveria como suspeito ou incapaz de confiar.
Confio na minha parceira atual e provavelmente diria que confio nela completamente. Mas percebi outro dia como minha confiança ainda é impactada pelas traições do passado. História de fundo. Lembro-me de como minha ex me disse que ia a um bar country western com alguns amigos. Country western e dança em linha definitivamente não eram minha praia, então, quando ela não mostrou nenhuma intenção de tentar me convencer a acompanhá-la, senti mais alívio do que qualquer outra coisa. Eu também conhecia a amiga com quem ela disse que ia, e tudo parecia correto. Ela saiu de casa por volta das 20 horas. Por volta da 1h30 da manhã, recebi uma ligação dela dizendo que o carro não estava ligando e se eu poderia ir dar uma chupeta ou salvá-la de alguma outra forma. Claro. Exceto que ela estava a 30 milhas do bar Country Western, em um lugar completamente diferente. A amiga que ela disse que foi junto não estava lá, ela foi para casa, era a história. A história que recebi foi que ficaram com fome e não gostaram da comida no bar Country Western. Aceitei isso sem questionar. Consegui ligar o carro, mas estava funcionando irregularmente, então concordei em segui-la no caso de ela ter mais problemas. Cerca de meia milha de casa, o carro começou a soltar fumaça. Eu disse a ela para dirigir devagar para casa, já que estávamos tão perto. Chegamos com o carro em casa e dentro da garagem. Na manhã seguinte, decidi ver se conseguia descobrir o que deu errado. Não me lembro por quê, mas em certo momento, abri a porta do passageiro, e nesse momento, notei que o banco do passageiro estava todo para trás, minha ex tinha 1,57 metros. Também notei que o canto esquerdo da frente do banco estava completamente molhado. De repente, entrei em um tipo de modo Sherlock Holmes onde todas as coisas que eu não havia prestado atenção anteriormente tomaram um significado completamente diferente. Por que ela estava a 30 milhas do bar country quando havia muitos outros lugares mais próximos que servem comida? Por que a amiga não esperou com ela até eu chegar? Por que o banco estava todo para trás? Com água bebida foi derramada e molhou o banco, exatamente onde seria esperado se o motorista se inclinasse e movesse para o lado do passageiro enquanto houvesse uma bebida no porta-copo central? Porque ela começou a levar sempre o celular para o banheiro para falar com as amigas, nosso banheiro principal estava conectado ao closet dela, então ela às vezes levava o celular para se arrumar. Uma série de coisas que eu aceitava como inocentes de repente se tornaram muito suspeitas. Não demorou muito para eu descobrir como espionar e ouvir ela conversando com o AP sobre planos de se encontrarem. Esse foi o meu primeiro dia de, houve mais, mas isso é uma longa história. Agora, avançando para esta semana. Minha parceira atual me enviou uma foto de algo que ela encontrou em uma loja de segunda mão, e o primeiro pensamento que me ocorreu não foi, ei, isso é legal, mas sim que ela não estava onde tinha dito que estaria naquela noite. O modo Sherlock Holmes entrou reflexivamente em operação completa por cerca de 2 segundos antes de eu perceber que estava procurando reflexivamente por pistas, que não estavam lá. Não chegou nem perto do ponto de pânico, foi apenas um lampejo, mas estava lá. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like, isso me motiva muito, valeu e tenha um ótimo dia.